Fala, gente, beleza? Como é que vocês estão? Tudo chique? Hoje vamos entrar no terceiro estudo, né, que fala sobre santificação. Hoje aprenderemos que ser santo não é alguém que morreu e foi para o céu, como a Igreja Católica ensina, né? Hoje a Igreja Católica ela ensina que algumas pessoas, alguns padres, por exemplo, né, quando morre, aí a igreja vai lá e define que essa pessoa virou santa. E a Bíblia não ensina dessa forma, né? A Bíblia ela não explica dessa forma, porque a Bíblia ela explica, né? E vai ter um tema sobre isso, sobre a morte. Quando a gente morre de verdade, né? A gente não vai nem para o céu, nem para o inferno, né? A gente não fica vagando nessa terra, no purgatório, não. A Bíblia ensina que quando a gente morre mesmo. A gente fica dormindo, como a Bíblia prega, né? E quando Jesus voltar, Jesus vai ressuscitar esse povo que morreu em Cristo. E aí sim nós vamos encontrar o Senhor nos ares, Jesus, e aí sim nós vamos para o céu. Né? Então, não existe nenhuma pessoa que morreu e está lá no céu, a não ser 3 pessoas, que a Bíblia dá até os nomes, né? Que é Moisés, Elias e Enoque. Essas pessoas a Bíblia declara que elas já estão no céu. Porque pensa comigo, né? Se a Bíblia declara que quando Jesus voltar ele vai ressuscitar os mortos, se os mortos já estão no céu, Jesus quando vier vai ressuscitar o quê? Se os mortos estão vivos, os mortos não estão mortos, entende? Não faz sentido. Então assim, o que significa ser santo então à luz da Bíblia, né? E se isso então não é ser santo, né? Morrer para o céu, né, e ser santo, isso não é ser santo, né, porque quem morre está morto. Como a tradição ensina, então o que é ser santo? Então vamos lá, né, vamos começar aqui lendo o nosso estudo, né, que diz assim: Jesus foi reconhecido como o Santo Deus. João 6:69, Lucas 1:35, Lucas 4:34. É bom que vocês peguem esses versículos, gente, entendeu? Dá um pause aí no vídeo e vai lendo, né, esses versículos. Eu não vou ler alguns versículos aqui para a gente ganhar tempo para o vídeo não ficar muito grande. Então Jesus foi conhecido como o Santo de Deus. Ninguém podia apontar o único pecado nele. João 8,46 fala sobre isso. João escreveu que Jesus se manifestou para tirar os pecados do mundo e que nele não há pecado. Jesus foi o único ser no planeta Terra que não pecou. Não pecou. Se ele tivesse pecado, ele não poderia ser o nosso Salvador. Entende? A Bíblia é clara em ensinar: segue a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é muito importante, eu gostaria até de ler na palavra do Senhor. Hebreus 12:14. Aqui na Bíblia diz assim, Hebreus 12:14. Procurem ter paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente santa ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Então, assim, como a importância do ser humano buscar a santificação. E hoje nós vamos, né, descobrir o que é ser santo à luz da Bíblia. O que é se santificar à luz da Bíblia. Porque, gente, é muito importante. Se a gente não nos santificarmos, ninguém vai ver a Deus.
o que vai acontecer? Ninguém vai ser salvo. Porque para nós irmos para o céu, a gente tem que trabalhar essa santidade. Entende? A nossa escola, gente, é aqui na terra. Entende? Não é tipo assim, Jesus vai voltar e pronto, ele vai me transformar e aí eu vou ser outra pessoa. Entendeu? Eu vou ter outra mente, outro caráter. Não. A gente tem que fazer as nossas mudanças aqui, agora. Porque quando Jesus voltar, Jesus ele só vai tirar o nosso pecado. Entende? Ele vai tirar o pecado daquelas pessoas que se tornaram santa à luz da Bíblia, né? Que a gente vai aprender hoje aqui. Porque não tem como Jesus tirar o pecado de uma pessoa, né, quando ele voltar, mas essa pessoa é uma pessoa suja, é uma pessoa de mente perversa, imoral, entende? É uma pessoa que não cuida do corpo, né? Tá matando o corpo com a boca. Então a gente vai aprender hoje sobre isso. Então assim, a gente precisa trabalhar isso agora, não quando Jesus voltar. Certo? Continuando aqui. Como alcançar essa santidade? Então tá escrito aqui, né? Esse verso em Hebreus 12:14, ele é bem direto, né? Ele é bem direto. Ou você se santifica, ou você não vai para o céu, ou você não verá a Deus. Porque um dia passamos ver a Jesus. Porque um dia possamos ver a Deus, precisamos passar pelo processo da santificação. Então, para que um dia possamos ver a Deus, a gente precisa passar por esse processo, né? Cada dia a gente precisa nos esforçarmos. Não é da noite para o dia, gente, que a gente vai conseguir essa santificação. A santificação é um processo de uma vida toda. Quando você descobre as verdades bíblicas, entende? Você tem que praticar aquilo. Isso é santificação. Por exemplo, a Bíblia, ela prega sobre a alimentação. Tem alguns alimentos, a gente vai ter um tema que a gente vai estudar sobre isso. Tem alguns alimentos que Deus permite a gente comer, outros não. Entende? Então isso é um processo. A gente tem que viver o Evangelho, gente. A gente não pode apenas ler as Escrituras e viver da minha forma. Não. Isso não é ser santo. Isso não é santificar. A gente precisa estudar as Escrituras e viver as Escrituras. Isso é o processo de mudança. Entende? De morrer para o meu eu. Por exemplo, se a Bíblia prega que não é para assistir isso, não é para comer isso, ouvir isso, né, falar isso, e eu descubro essas verdades e eu fazia tudo isso, aí entra o processo de santificação. O Espírito Santo vai nos ajudando a fazer essa mudança. Mas primeiro a gente precisa deixar. Entende? Que é aquilo que eu falei, não é fácil, entende? Mas assim, quando você coloca nas mãos de Jesus e fala, Senhor, mude a minha vida, e você está disposto a mudar, entende? Você descobriu que não é para comer alguma coisa, aí você vai e você gosta daquela coisa, mas aí você se esforça, entende? Chega uma hora que você consegue, porque Deus está vendo o seu esforço. É onde que entra o trabalho do Espírito Santo. O Espírito Santo ele começa a te dar forças para vencer aquilo. É muito lindo esse caminho, gente. Eu passei por isso. Passo ainda por algumas coisas ainda, que eu estou em luta com Deus. Entende? Para mudar algumas coisas na minha vida. Mas as coisas que eu já consegui mudar, entendeu? É lindo, é fantástico. Como Deus ele nos dá força para aquelas pessoas que estão a fim de mudar.
entende? E ela se esforça para isso. Então é um processo. O processo da santificação é um processo pela vida toda. Em nossa última lição, aprendemos que a Bíblia apresenta a salvação em 3 tempos: passado, presente e futuro. O que Jesus fez por nós na cruz, no passado, foi trazer a justificação. Olha que interessante. Então, por exemplo, o que significa isso? Um adúltero. Por exemplo, um adúltero, um ladrão, né, um mentiroso, uma pessoa imoral, enfim, qualquer coisa, né, de ruim. Quando ele se converte a Cristo, quando essa pessoa entrega a sua vida a Cristo, Cristo perdoa a sua ação passada. Isso é justificação. Entende? Por exemplo, eu era um adúltero. Vamos fixar aqui no adultério, na traição com a minha esposa. Entende? Antes de eu entregar minha vida a Cristo, eu traía minha esposa, estava no mundão, tô nem aí. Entende? Brigava com a minha esposa, ia pra rua, traía ela, beleza. Até eu chegar num ponto que eu entreguei a minha vida a Cristo. Né? Conheci a verdade e entreguei a minha vida a Cristo. O que acontece? Jesus perdoa as minhas ações passadas, até aquele ponto. Porque eu conheci a verdade e resolvi mudar de vida. Esse é o processo de justificação. Agora, o que Jesus faz para nós no presente é a obra da santificação. Então, o presente é a obra da santificação, que é a vida toda, até Jesus voltar. Então, o processo da santificação, na santificação, Cristo dá poder a ele para não mais trair, roubar, enfim. Olha que interessante. Eu entrego minha vida a Cristo. Entende? Jesus perdoa os meus pecados, que eu sou batizado, e aí Jesus perdoa todos os meus pecados, do passado até ali. Isso é justificação. Eu fui justificado por Cristo. Aí eu já começo no processo da santificação, que vai levar a minha vida toda. Aí o que acontece? Jesus, ele começa a te dar poder para você vencer aquele pecado. Então, se eu era um adúltero, né, eu tinha tendências para isso, como tem pessoas que têm tendência para mentira, né, tem pessoas que têm tendência para a imoralidade sexual, mental, né, enfim, tantas coisas hoje no mundo, né? Jesus, ele vê o seu esforço, ele começa a te dar poder para você não cair mais naquele pecado. Não estou dizendo, gente, que a gente não vai cair um dia naquele pecado. Aí Jesus não vai perdoar porque eu já fui perdoado? Não. Aí entra o processo da santificação, porque quando você pecava, quando você estava no mundo, você não sentia remorso, arrependimento. Para você é normal. Quando você entrega a sua vida a Jesus, você é perdoado. E aí entra o processo da santificação. Jesus começa a te dar força, começa a te ajudar para você não cair mais naquele pecado. Tudo muda na nossa vida quando a gente entrega a nossa vida a Jesus. Tudo muda para melhor. É incrível como é bom entregar a vida para Jesus. A gente não sai perdendo em nada. Aí eu peco. No processo de santificação, quando eu entrego a minha vida para Cristo, eu me sinto mal. É incrível. Eu começo a me sentir mal. Esse é o processo de santificação. O Espírito Santo começa a tocar no teu coração que você errou, porque você já é de Cristo. Quando você é do mundo, é de Satanás, não faz diferença para você. Você peca, beleza, pequei, tô nem aí. Você não sente aquela coisa ruim. Porque o Espírito Santo está longe de você. Ele não consegue chegar perto de você para te falar: meu filho, você está errado, você errou. Entende? Aí quando a gente entrega a vida para Jesus, é incrível como Deus toca no nosso coração.
Esse é o processo de santificação. Entende? Cristo vai te dando poder, vai te ajudando a você não cair mais naquele pecado, em vários outros, né? Aí continuando aqui, santificação que nos liberta do poder do pecado. O que Jesus fará por nós no futuro é chamado de glorificação. Aí o que acontece? No futuro, Deus tira totalmente o pecado de nós, que é aquilo que eu falei. Entende? Jesus volta, ele tira o pecado de nós. Entende? Só que aí a gente já está no processo de santificação. A gente já está naquele processo de tipo, eu não posso comer isso, eu não posso falar isso. Entende? Eu não posso ouvir certos tipos de música. Você começa, o que acontece? Na santificação, você começa a chegar mais perto do céu, mais perto de Cristo. Entende? Então, essas coisas começam a mudar você. No estilo de música, até as roupas. Entende? O seu estilo, o jeito de você vestir. Tudo muda. Tudo muda quando você entrega a sua vida a Cristo. Entende? Aí tem algumas pessoas que falam, né? Nossa, mas não pode isso, não pode aquilo outro e tal. Gente, se vocês deixarem Jesus entrar no coração de vocês, vai ser maravilhoso. Essas coisas, tipo, não pode isso, não pode aquilo, nossa, que chato é ser cristão. Essas coisas começam a ficar pequeno para vocês. Pequeno. Vocês começam a enxergar um Jesus diferente, uma vida diferente. Porque a gente tem que entender uma coisa, gente. A gente não pode viver para esse mundo. A gente tem que viver para o reino, para o céu. Se lá no céu não vai ter isso, não vai ter aquilo, não vai ter isso, o outro, e é chato, vocês vão fazer o que no céu? Entendeu? Vocês vão querer fazer o que no céu se isso é chato, aquilo é chato, tal, entendeu? Quando eu era do mundo, eu achava essas coisas chatas. Mas depois que eu aprendi a entregar minha vida a Cristo e eu quis seguir o Cordeiro, seguir a Jesus de verdade, custe o que custar, eu comecei a deixar umas coisas que eu amava fazer e hoje eu não sinto falta. Por exemplo, né? Eu amava ouvir rock and roll. Gente, hoje às vezes, por exemplo, esses dias eu fui colocar uma música rock and roll que eu gostava, né, de ouvir e tal. Eu me senti mal. Eu me senti muito mal. Eu tirei na hora. É incrível. Entende como Jesus ele muda a gente? Porque a gente autoriza, a gente fala, Senhor, pode nos mudar. Então a glorificação é isso. Vamos continuar. Primeira perguntinha. Que oração Jesus fez pelos discípulos? João 17:17. Diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, começando, o que significa ser santo à luz da Bíblia? Né? Como que a gente nos santifica? Primeiro passo, estudar a Bíblia. Porque está dizendo, santifica-os na verdade. O que é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então a gente não pode deixar de estudar a Bíblia, gente. Nem por um dia. Tem que ser de segunda a segunda. De segunda a segunda. De preferência 2 vezes por dia. De manhã, buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então de manhã, teria que ser de manhã, o primeiro horário do dia. E à noite, antes de dormir. Entende? Depois do jantar, eu sempre faço isso, depois do jantar, depois que eu janto, antes de ir para a TV, antes de ir para o celular, eu vou para o quarto, né, me ajoelho, faço uma oração, estudo a Bíblia, um capítulo, ou Espírito de Profecia,
e pronto. Né? Faço uma oração, pronto. Aí eu vou para a televisão, vejo as minhas mensagens no WhatsApp à noite. Entende? Então, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A Bíblia é santo. A Bíblia é um livro maravilhoso, transformador. A gente precisa estudar mais a palavra de Deus todos os dias. Isso vai ajudar a gente no processo de mudança, de santificação. Então, assim, se um cristão não se alimenta da Bíblia, como essa pessoa poderá ser santa? À luz da Bíblia, a oração é a mesma coisa. Então, se uma pessoa ela não está se alimentando daquilo que é santo, como que ela vai se santificar? Entende? Então, lembra de uma coisa. Hebreus, o que eu falei lá? Hebreus 12, 14. Como é que fala? Se ninguém se santificar, ninguém verá a Deus. A gente tem que gravar esse texto na mente. A gente precisa guardar isso na mente. Se a gente não nos santificar, ninguém verá a Deus. Ninguém. Então vamos lá, continuando. Quando estudamos a palavra de Deus, a verdade, a palavra de Deus é a verdade, o Espírito Santo atua no coração e nos ajuda a purificar tudo o que não é santificado. O Espírito Santo nos ajuda, entende? Ele nos dá discernimento. Ó, filho, vai por aqui, isso aqui é santo, isso aqui é o lugar que você deve ir. Aquilo ali não é santo, sai daí. É o Espírito que nos convence do pecado e nos transforma à imagem e semelhança de Cristo. Isso é santificação. Olha que lindo. Quem que não quer se parecer com Cristo, gente? É por isso que a gente tem que colocar uma meta na nossa vida. Entende? O que você quer da sua vida? Eu coloquei na minha vida essa meta. Eu quero ir para o céu. Eu quero, custe o que custar. Entende? Eu quero ver o meu Jesus. Eu quero me assemelhar como o meu Senhor. Eu coloquei isso na minha vida. Entende? Eu não quero esse mundo, gente. Olha como está o mundo. Eu não quero o mundo. Não quero. Se eu tiver que jogar minha televisão fora, meu celular fora, entende? Por causa de Jesus, eu vou jogar. Entende o que eu quero dizer? A gente precisa colocar essa meta na nossa vida. O que eu quero ser? Para onde eu quero ir? Então, assim, é o Espírito Santo que nos ajuda, certo? Por isso que a gente precisa estudar a palavra de Deus todos os dias. Segunda perguntinha. De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para seus filhos? 1 Tessalonicenses 4:3. Então, olha que versinho bonito, né? 1 Tessalonicenses 4:3. Né? Aqui está dizendo, né? De acordo com Paulo, qual é a vontade de Deus para os seus filhos? Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer de vocês é isto: que sejamos completamente santificados, que sejamos completamente, não é meio. Para Deus, gente, a gente precisa entender isso. Não é metade. Existe um ditado, eu acho que a Bíblia prega sobre isso. Tem alguns textos que falam sobre isso. É sempre completamente, tudo. Se a gente não entregar tudo para Jesus, a gente não entregou nada. Entende? Então a Bíblia sempre prega assim, que seja completamente, que você entregue tudo. Entende? Não é meio, não é 50%, não é só um pouquinho. É tudo, gente. Ou é tudo, ou não é nada. Por quê? Olha o que Jesus fez na cruz por nós. Deus deu o seu único filho para morrer por nós. E a gente vai entregar tipo só um pouquinho, só 50%. Ah, isso eu posso, isso eu não posso. Não pode ser assim. Não pode. Jesus morreu por nós,
por amor a nós, para nos salvar, para dar o céu de novo para nós. Se vocês soubessem como vai ser o céu, a gente não pensa duas vezes em querer só fazer a vontade dele, porque, gente, vai ser maravilhoso. Se nesse mundo já é maravilhoso a gente entregar a vida para Cristo e deixar Ele transformar a nossa vida e a gente começa a ver a diferença, imagina no céu. Imagina quando Ele tirar esse pecado de nós, essa coisa ruim que existe dentro de nós. Entende? Então o que Deus quer de vocês é isso, que sejamos completamente santificados, santos a Ele, e que fiquem livres da imoralidade, fiquem livres do mundo. Larguem o mundo, as coisas do mundo, as coisas que aprisionam a tua carne, você a esse mundo. Se liberte disso e se entregue completamente a Cristo. Se Ele pediu para fazer, faça. Se Ele pediu não faça isso, não faça, entendeu? Faz o que Ele pede. É isso que a gente deveria ser. Então vamos lá. O sentido básico de santificar é colocar a parte separar. O que é santificar? É você separar do mundo, você ser separado. Se o mundo faz, eu não faço. Como ilustrado pelo 7º dia da criação. Quando Deus separou o sábado dos outros dias, Ele o abençoou e santificou. Isto é, separou dos outros 6 dias. Isso aqui é fantástico. Gênesis 2, 1, 3, Êxodo 20, de 8 a 11. O que acontece? Deus criou o mundo em 7 dias, né? Tudo em 7 dias. Só que Deus, no 7º dia, Ele criou mais um dia para separar esse dia dos nossos dias de segunda a sexta, de domingo a sexta. Entende? Deus separou um dia. Deus não santificou e abençoou a segunda-feira ou domingo, a sexta-feira, não. Ele abençoou e santificou o sábado. Ele separou o sábado. Ele separou para quê? Para a gente ter comunhão com Ele. Esse dia, gente, não é um dia de trabalho, né? Como a Bíblia prega. Não é um dia da gente assistir programas na televisão, por exemplo, aquele programa que eu assisto de domingo a sexta. Domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Sábado é um dia separado. É um dia para a gente orar mais, para a gente estar na igreja, para a gente ler mais a Bíblia. É um dia espiritual, né? É um dia para a gente ir para a natureza. É um dia separado. É um dia que eu não faço na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no domingo. Entende? É um dia santo, separado. Continuando. Quarta perguntinha. Terceira. Que metáfora Jesus usou para falar de santificação? João 15, 5 a 7. Então vamos lá, diz assim, João 15, 5 a 7. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muitos frutos. Porque sem mim vocês não podem fazer nada. Então a gente precisa estar unido com Cristo. Fazer as vontades dele. Entende? Como que eu estou unido com Cristo? Guardando seus mandamentos. Entende? Guardando o que ele pediu. Filho, faça isso, faça aquilo. Vai por aqui, não vai por aqui. É assim que eu fico unido com Cristo. Entende? E é dessa forma que eu começo a dar frutos. Que frutos? Mudança de vida. Entende? As pessoas começam a olhar para você e falam, nossa, esse cara mudou.
Nossa, ele está diferente. Olha, ele não fala mais palavrão. Entende? Você começa a dar frutos. Você começa a fazer coisas do reino, coisas do céu, coisas que o mundo não te oferece. Quem não ficar unido comigo, será jogado fora e secará. Será como os ramos secos, que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Olha que fantástico. Então, as palavras de Cristo precisam estar enraizado em nós. Por isso a importância de estudar a Bíblia. Saber o que Cristo está falando. O que Ele está pedindo. Que caminho que eu devo seguir. Entende? A importância, gente, de estudar a palavra de Deus. Então assim, vocês querem crescer? Querem dar frutos? Quer ficar sempre verde como os ramos? Tem que estar ligados a Jesus, não tem outro caminho. Fazer o que Ele pede, não tem outro caminho. Entende? Vocês querem se santificar, querem, ser salvo de verdade, precisa estar ligado a Jesus, fazer o que Ele pede. Então, que metáfora Jesus usou para falar da santificação? A metáfora da videira e os ramos. Continuando. Assim como os ramos precisam estar unidos à videira para sobreviver e frutificar, o crente precisa estar unido a Cristo. Não tem outro caminho. Separados dele, não temos vida. Essa união acontece na prática. Precisamos praticar. Se Cristo pediu, eu faço. Quando passamos tempo em oração e em estudo da sua palavra, entende? Pratica isso, pratica um hábito de leitura da Bíblia, de estudar, de verdade, não ler, apenas ler, não, estudar. O que isso significa? Vai lá e grifa, entendeu? Coloca o comentário do lado da sua Bíblia. Olha como é que a minha Bíblia é. Né? Por exemplo, deixa eu ver se dá para mostrar aqui. Tá vendo? Olha aqui, a minha Bíblia é toda sublinhada, toda rabiscada, ó, tá vendo? Ela é a minha Bíblia inteira. Porque eu pesquiso, vou na internet, pesquiso ali na Bíblia Fácil. E é muito interessante, a gente descobre várias coisas. A nossa mente abre, nossos olhos se abrem para as coisas. Essa união acontece na prática, quando passamos tempo em oração e em estudo da sua palavra. Nesse exato momento, enquanto estuda a Bíblia, você está conectado à videira. Olha que lindo, você está conectado a Jesus. Você que está vendo esse vídeo. Jesus está aí do seu lado, te ajudando a entender as coisas. Isso é lindo, gente. Não tem vida melhor do que essa. Por que precisamos da santificação? Quarta perguntinha. Hebreus 12:14. Eu já li isso aqui. Porque senão ninguém verá a Deus. Então a gente precisa dessa santificação, certo? Ser santo é ser separado do mundo para Deus. Eu me separo do mundo para Deus, para Ele, para o que Ele pede, para o que Ele quer. Logo, a santificação não é uma simples melhora do nosso comportamento moral ou boas ações sociais. A santificação bíblica é viver os princípios do reino de Deus, motivado pela operação constante do Espírito em nós. Essa operação tem por objetivo a honra e a glória de Deus. Então, ser santo é ser separado do mundo. Quinta perguntinha. Como Paulo chama os membros da igreja a quem ele dirige suas cartas? Romanos 1:7, Filipenses 1:1.
que é aquilo que eu falei no começo do estudo. O que significa ser santo à luz da Bíblia? Será que ser santo à luz da Bíblia é quando você morre, aí você vai para o céu, aí a igreja estipula que você é santo? Será que é isso? Vamos ver o que a Bíblia diz. Diz assim, aqui o primeiro texto, Romanos 1,7. Por isso eu escrevo a todos vocês que estão em Roma, todos vocês a quem Deus ama e a quem tem chamado para serem santos. Então quem que Paulo está chamando quem de santos? O povo ali da igreja de Roma. Então nós somos santos. Quando a gente entrega a vida a Jesus e começa a praticar o que Jesus ensinou, a gente se torna santo, a gente passa a ser santo. Entende? Agora o outro versículo é Filipenses 1:1. Diz assim: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, os santos em Cristo. Paulo estava escrevendo para eles, os santos em Cristo, ou nós somos santos. Entende? É isso que é ser santo à luz da Bíblia. Continuando, né? Deixa eu ver aqui. Os crentes dessas igrejas são tratados como santos, os crentes, porque estão em Cristo e não por haverem alcançado um estado de ausência de pecado, porque nós vamos ser pecadores até a volta de Cristo. A gente não pode ser pecadeiros, entende? É fazer daquele pecado um estilo de vida. Não, a gente precisa, com o passar dos anos, a nossa caminhada, a gente precisa eliminar os nossos pecados, né? Se justificação é aquilo que Deus faz por nós, santificação é aquilo que Deus faz em nós. Santificação, Deus ele muda a nossa vida. Entende? Isso é santificação. Por exemplo, gente, vamos supor, se você entregou a sua vida a Cristo, né? Você entregou, batizou, tá tudo certo, mas a sua vida não mudou em nada. A gente precisa tomar cuidado com isso, porque talvez nós não estamos no caminho certo, porque a santificação ela muda tudo na nossa vida, tudo. É incrível. Na justificação, Deus nos considera justo, porque Deus nos salvou. Eu entreguei minha vida a Cristo, Deus me salvou, perdoou os meus pecados. Por outro lado, na santificação, Ele nos torna justo. Embora não exista nenhum mérito humano nessa obra, os méritos é todo de Cristo, porque é Ele que muda, gente, não é a gente. A santificação exige de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus. Completa e diária, todos os dias. Todos os dias a gente vai ter luta quando a gente entrega a nossa vida a Cristo. Eu tô com vontade, por exemplo. Eu sempre coloco a comida, gente, porque a comida é um negócio que é difícil, pelo menos foi pra mim. Né? Mas, por exemplo, eu gosto de comer aquilo, eu gosto, mas não pode. Mas não... Entendeu? Deus vai começando a te dar forças. Vai fazendo você se tornar justo. Então, assim, é uma entrega completa e diária. Todos os dias a gente tem lutas e a gente precisa praticar isso todos os dias, né? Pedir em oração, Senhor, eu não consigo, Senhor, me ajude. Eu tô com vontade de comer isso, Senhor, me ajude, me dê força. Tira essa vontade. E Ele tira. Isso aconteceu comigo.
quando eu parei de comer carne. Hoje eu sou vegetariano. E eu era carnívoro. Entende? Eu achava que eu parava com tudo, menos com a carne, né? E eu descobri coisas no alimento cárneo que ele destrói o corpo humano hoje, né? Com tantos antibióticos que eles colocam nos bois, né? Para os bois ficar forte, hormônios, isso tá vindo tudo pra gente. De uma forma tão grande que hoje o índice de câncer, a maioria vem da carne. Aí eu resolvi parar de comer carne, né? Só que foi um processo difícil para mim. Aí o que acontecia? Eu fazia carne para as minhas crianças ali, né? Que normalmente aqui em casa eu que faço a janta. E ali fazendo a carne para as minhas crianças, cortando a carne para eles e tal. Eu, nossa, né? Salivava assim. E eu orava a Deus, Senhor, me tira essa vontade, me tira, me tira, me tira. E eu fui orando, fui orando. Aquele desejo começou a cair, começou a diminuir. E hoje eu não tenho mais vontade. Né? Hoje eu ainda não consegui tirar a carne dos meus filhos, tal, mas aos pouquinhos eu tô tirando. Né? Antes era todo dia, comia todo dia, hoje não. Né? Enfim. Então, continuando aqui. A santificação exige de cada pessoa uma entrega completa e diária à vontade de Deus e o afastamento de hábitos e atitudes que levam à prática do pecado. A santificação é isso, ela afasta. Jesus ajuda a afastar essas coisas, hábitos, né, que pecaminosos que eu praticava. Enfim, Deus ajuda. Sexta perguntinha. De quem é a obra de santificar? 1 Tessalonicenses 5:23. Vamos lá, 1 Tessalonicenses 5:23. Diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, de quem é a obra de santificar? Minha? Sua? Não. De Deus, do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. A fim de capacitar a pessoa para a experiência da santificação, Deus concede seu Espírito. Agora, cheio do Espírito, não andamos mais segundo a nossa carne. Olha que interessante. Quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e deixa o Espírito nos transformar, a gente não vive mais segundo a nossa carne. Que é isso que eu estou acabando de falar. Quando a gente gostava de fazer alguma coisa, o Espírito começa a mostrar para nós e nos dá força que aquilo é errado e a gente deixa de fazer. E é engraçado. Na minha vida, as coisas que eu amava fazer quando eu estava no mundo, hoje eu odeio. É incrível. Mas, segundo o Espírito, à medida que caminhamos, nossa fé aumenta e nossa transformação progride. É um passo de cada vez, aos pouquinhos. A gente vai mudando, não é da noite pro dia, entendeu? É aos pouquinhos, mas a gente precisa perseverar em oração, pedir ajuda a Deus. Sétima perguntinha. Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus? Romanos 12, 1, 2. Diz assim: Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que se ofereça completamente, outro texto, completamente a Deus como um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. Esta é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Não viva como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança, não é meia mudança.
da mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Olha que fantástico que a Bíblia nos prega, gente. Então está escrito aqui, né? Como Paulo enfatizou aos cristãos de Roma sua obrigação total para com Deus, nos oferecer completamente a Deus, como um sacrifício vivo, deixar Deus nos usar para o mundo. Entende? Entrega para Jesus e deixa Ele te usar, deixa Ele fazer as mudanças na tua vida. Que possamos ser santos e fazer a vontade dEle. Com o conhecimento deve vir a obediência. Então, quando você começa a conhecer as coisas, você precisa obedecer. É aquilo que eu falei no começo do vídeo. A gente não pode entregar nossa vida a Cristo, conhecer a palavra de Deus e não obedecer. Viver da nossa forma. Não. A mudança precisa existir. Senão você não entregou a vida a Cristo. Entregou de boca para fora. Entende? Saber o que é certo e não praticar não nos fará crescer em santidade. Então, você saber o que é certo e você não praticar isso, entende? Você não vai crescer em santidade. Você está lendo lá na Bíblia, Deus não quer que você coma isso. Deus não quer que você bebe isso. E você continua comendo, continua bebendo, você não entregou a sua vida a Cristo. Você não está se santificando. E lembre-se, quem não se santificar, ninguém vai ver a Deus. Ninguém. Então é muito sério isso, pelo menos para mim. Então a gente precisa mudar sim, mudar constantemente. Não falar que ama Jesus de boca para fora. Praticar dá. Quando aceitamos a Cristo como Salvador e Senhor, e submetemos nossa vontade à dele, então crescemos em graça. Então, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo, entende? A gente se submete a Ele, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está pedindo, custe o que custar. Entende? A gente vai crescendo em graça. Cristo vai se aproximando, o Espírito Santo, e eles vão começando a ficar felizes com isso, porque eles estão vendo que a gente quer mudar. E aí a gente começa a levar essas coisas para o mundo. Entende? É fantástico. Oitava. Qual o conselho que o apóstolo Pedro nos dá? Qual é o conselho que ele nos dá? 2 Pedro 3,18. Para continuarmos crescendo em graça e no conhecimento de Jesus. Ele pede isso. Gente, continue crescendo. Por exemplo, quando a gente chegar no final desses estudos, né, desse livrinho aqui, não pare por aí. Continue estudando. Aí você vai ter um conhecimento melhor da Bíblia. Continue estudando. Eu já li a Bíblia uma vez de ponta a ponta. Leia de novo. Faz um outro estudo bíblico. Entende? Faz um estudo bíblico agora de Apocalipse, das profecias, que é fantástico também. Não para. Continue crescendo em sabedoria e graça. O crescimento não é automático, quer físico, quer espiritual. Ambos requerem alimento, bebida e exercício. Então, o crescimento ele não é automático, ele precisa ser alimentado. Se você quer crescer em Cristo, se você quer conhecer o céu, quer conhecer a Cristo, você precisa se alimentar, você precisa estudar. Júlio, mas eu não gosto de ler, eu não gosto de estudar. Tudo bem, ore pedindo isso ao Espírito Santo. Senhor, me ajude, me dê a vontade de orar mais, de estudar. Me dê o desejo de ler, porque eu não gosto de ler, de estudar. E eu fui assim, odiava ler, odiava estudar.
Hoje eu não consigo passar um dia sem ler. Então, continuando, isso significa que devemos manter comunhão com Cristo por meio da oração e da leitura da Bíblia, para nos alimentarmos. Então, para alimentar, eu preciso orar, preciso estudar. Enfim, João 6,56. Precisamos ainda exercitar nossa fé, testemunhando de Cristo a outros. Então, tudo que Cristo está fazendo na sua vida, mostre isso para outras pessoas. Entende? Fale para elas essa coisa bonita que Jesus está fazendo na nossa vida. Entende? Para elas verem, né, as coisas maravilhosas que Jesus faz por nós. As mudanças, enfim. Então é assim que a gente vai exercitar a nossa fé. Esse é o caminho para o crescimento espiritual e a santificação. Então assim, a verdadeira santidade só pode ser alcançada pela perseverança em estar ao lado de Cristo. Então como que eu vou crescer em graça, em santidade? Permanecer com Cristo. É por isso que a gente precisa colocar Cristo dentro da nossa casa, através daquilo que a gente assiste, através daquilo que a gente fala, através daquilo que a gente come, que a gente bebe, que a gente ouve de músicas. Entende? A gente precisa colocar Jesus em nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. É assim que a gente vai crescendo. Certo? Precisamos entender que só aceitar e crer em Jesus, que é o processo da justificação, não podemos parar aí. Precisamos continuar caminhando. Precisamos passar agora por mudanças de vida, de hábitos, estilo de vida. Isso é santificação. Tem muitas igrejas hoje, gente, pregando por aí, que quando você entrega a sua vida a Cristo, pronto, acabou, você não precisa fazer mais nada. Não caia nessa cilada. Porque tem muito crente aí ainda bebendo, fumando, às vezes até usando droga, mas eu entreguei minha vida a Cristo, eu creio em Cristo, porque a Bíblia prega, né, que é só você crer em Cristo você já está salvo, e não é assim. É claro que é Cristo que salva, mas a gente precisa continuar caminhando, que é o processo agora de santificação. Eu acreditei em Cristo, eu creio em Cristo, pronto, eu fui justificado. Esse é o primeiro passo. Agora tem o segundo passo, que é o passo da santificação. E depois o terceiro passo, que é a glorificação. A gente não pode estagnar, acreditar que é só o primeiro. Acreditei em Jesus, pronto, agora eu posso continuar vivendo. Fui batizado, agora eu continuo vivendo. Não. Não acredite nessa ladainha que estão pregando aí fora. Cuidado. A gente precisa mudar de vida, mudar os hábitos, mudar tudo. Paulo diz em 2 Coríntios 5,17. Vamos ler. Olha que fantástico que Paulo diz aqui em 2 Coríntios 5,17, diz assim: quem está unido com Cristo é uma nova pessoa. Acabou-se o que era velho e já chegou o que é novo. Então eu não posso acreditar nessa ladainha de que eu entreguei a minha vida a Cristo, fui batizado e continuo vivendo da mesma forma. Nada mudou na minha vida. A Bíblia não prega dessa forma. Quando eu aceito a Jesus, me batismo, creio em Cristo, aí começa o processo da santificação. Nova pessoa eu sou. E como que eu passo a ser nova pessoa? Eu começo a estudar a Bíblia. É isso que eu estou falando. É o processo da santificação. Se Cristo fala, não faça isso, eu não faço. Não assiste isso, não assisto. E aí vai indo. Esse é o processo. Nova pessoa tem que ser. Então muitas coisas têm que mudar na nossa vida. Romanos 12, 1 a 2, acho que eu já li isso aqui.
Então, santificação é uma semelhança com Cristo. O Espírito Santo é que nos leva a alcançar isso. Ser um cristão é viver a vida semelhante ao que Cristo vivia. Cada vez mais a gente vai ficando semelhante a Ele. Então, a gente precisa saber como Cristo era, para a gente nos assemelhar a Ele. Então hoje é muito ensinado sobre a justificação. As pessoas param ali, mas não a santificação. Ensina que quando você entrega a sua vida a Jesus, pronto, só isso basta. Não existe regras, não existe leis. É só eu aceitar Jesus, pronto, acabou, estou salvo. Posso continuar bebendo, posso continuar fumando, posso continuar nos meus pecadinhos. Não pode ser assim, gente. Isso não é santificação. Santificação também entra na questão de cuidar do corpo. Isso aqui é muito importante. Porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. E ele é santo. Nosso corpo é santo. Então precisamos santificar nosso corpo. Também na questão da saúde. 1 Coríntios 6,19. Olha que interessante. Diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês? E lhes foi dado por Deus. Vocês não pertencem a vocês mesmos. Olha que grave. Mas a Deus. Então o nosso corpo é santo. E a gente não pode fazer do nosso corpo aquilo que eu quero. A gente tem que fazer o que Deus pede. Porque o nosso corpo é dele, não é nosso. É ele que manda. É ele que estipula o que eu devo fazer, o que eu devo comer, beber, assistir, enfim. Porque o nosso corpo é santo, é o templo do Espírito Santo. Se a gente suja o nosso corpo, como que um ser que é Deus, que é santo, é puro, pode viver em nós? Impossível. É impossível. Outro texto, que esse texto é grave. 1 Coríntios 3, 16 e 17. Olha o que diz. Certamente, vocês sabem que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus vive em vocês. Presta atenção. Assim, se alguém destruir o templo de Deus, destruir que jeito? Não é aquilo que eu como, aquilo que eu faço, aquilo que eu assisto, aquilo que eu ouço, eu estou destruindo o meu corpo. Deus destruirá essa pessoa, pois o templo de Deus é santo e vocês são o seu templo. Então nós somos santos. A gente precisa entender isso. É muito importante, gente. Entende? É grave as coisas. Não é fácil ser cristão, mas é prazeroso. Não é fácil, é prazeroso. Deus ele nos ajuda. É aquilo que eu falo. Né? A gente não pode ser pecadeiro. A gente vai ser pecador. Nós somos pecadores, mas não podemos ser pecadeiro. É claro que uma vez ou outra eu vou cair em algum pecado, mas eu vou lá e peço perdão a Deus. Peço ajuda. Entende? A gente precisa entender que ser cristão não é fácil, mas Deus nos ajuda e é prazeroso. É muito bom, gente, é muito bom. Porque entenda uma coisa, esse mundo não é nosso. A próxima vida, o próximo mundo que vai vir, que é o céu, quando Jesus voltar, esse mundo a gente tem que olhar para ele, né? Viver ele aqui na terra. Porque o mundo hoje está muito prazeroso. Isso é armadilha de Satanás. Satanás ele está colocando muitas coisas nas nossas vidas para a gente perder o prazer do céu. Então os prazeres do mundo a gente tem que deixar de lado.
A gente tem que jogar fora. Porque os prazeres do mundo é prazeroso sim. Eu vivi nesse prazer e eu gostava. Hoje eu detesto. Entende? Mesmo gostando ainda, mas eu detesto. Entende? Que nem eu parei de comer carne, por exemplo. É ruim comer carne, um churrasco? Acho que não. Mas hoje eu detesto, porque eu não quero mais. Porque o mundo poluiu a carne, as coisas, entende? Entende o que eu quero dizer? Então, para terminar, gostaria de ler João 15, 5 a 7 de novo. Então, assim, aqui em João diz: Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedirem. Não adianta nada a gente fazer o que for bom, o que for do bom, o que for do bem, sem Cristo. Não adianta nada. Se eu quero fazer alguma coisa boa sem Cristo, não vale de nada. Você pode doar o que for. Você pode fazer doações para as pessoas carentes, ajudar pessoas carentes, dar estudo bíblico, o que for, fazer qualquer boa obra. Se você fizer sem Cristo, de nada vai adiantar. Nada. Por isso que a gente não pode entregar a nossa vida a Cristo de boca para fora. A gente precisa permanecer as palavras. Olha que Cristo fala: se vocês ficarem unidos comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo. Então eu não posso entregar minha vida a Cristo de boca para fora. Eu preciso praticar as boas obras, guardar os seus mandamentos, mudar de vida, fazer o que Ele está pedindo para mim. Que possamos refletir: estou eu no caminho da santidade? Pare para pensar nisso. Estou eu praticando a santidade? Estou permanecendo em Cristo? Meu coração está aberto para a influência do Espírito Santo para trabalhar isso em mim? Estou pedindo isso ao Espírito Santo para que eu seja mudado, transformado à semelhança de Cristo? Não é um bom momento para a gente pedir isso agora a Ele? Peça isso a Ele agora. Peça essas mudanças a Cristo agora na sua vida. Pedir para Ele, para que Ele entre em nossas vidas e faça as mudanças necessárias. Peça isso a Cristo. Você não vai se arrepender. Pois tudo que eu vivi no mundo, gente, foi muito bom, foi muito prazeroso. Eu sempre digo, se as coisas de Satanás fossem ruins, ninguém estaria no mundo. Todo mundo estaria dentro da igreja. Por que que hoje o mundo, as baladas, os barzinhos estão cada vez mais lotados e as igrejas cada vez mais vazias? Porque esse mundo, o mundo de Cristo, não é aqui agora. As pessoas estão cegas, vivendo esses prazeres agora e estão esquecendo dos prazeres futuros. Entende? Por isso que o mundo está prazeroso e está cada vez mais abarrotado. Os barzinhos, as baladas, enfim, e as igrejas cada vez mais vazias. Porque as pessoas não estão conseguindo abrir os seus olhos. Que esses prazeres do mundo
as levarão para o inferno, para a morte eterna. Então é ruim os prazeres do mundo? Não, não é, são muito bons. Mas a gente precisa abrir os nossos olhos e enxergar que os prazeres futuros serão melhores do que esse mundo, porque esse mundo vai acabar. Se Cristo fala, meu filho, não faça isso, não faz. Porque o que Ele tem para te oferecer vai ser muito melhor. E como a gente ainda tem esse pecado dentro de nós, a gente quer fazer o que não pode. É por isso que a gente tem que lutar com o nosso corpo, com os nossos desejos, com o nosso eu. A gente precisa lutar. E como que a gente luta? Praticando a palavra, orando, estudando a palavra e pedindo ao Espírito Santo para nos ajudar. Que Deus os abençoe. Que o Espírito Santo possa tocar nos seus corações e que possamos fazer essa mudança, refletir nisso que eu acabei de ler. Que Deus os abençoe. Se você puder, faça uma oração agora. Coloque o seu joelho no chão e ore. Peça ajuda a Deus. E você vai ver a transformação que Ele vai fazer na sua vida. Mas permita isso na sua vida. Permita. Vai aprendendo com a palavra de Deus. Se a Bíblia fala para não fazer, não faça. Não faça. Você só será recompensado por isso. Que Deus os abençoe.